Bom dia, pessoal. Na agenda do curso, hoje é dia 30, né? Então, a gente já vai até daqui a pouco colocar isso aqui como sim. Hoje, dentro do nosso planejamento, é suíte básica e configuração do dispositivo final. Bom, isso aqui dentro da nossa plataforma, aqui está a agenda, sala de aula, que é nosso meeting, nossa pasta do Drive, onde eu já, em off, já falei lá, pessoal, tá o Pack 3 lá para baixar, e o nosso grupinho do WhatsApp. Aqui do material de sala de aula, nós temos aqui o módulo 2, ó. Então a gente clica aqui, e ele traz todo o conteúdo do módulo 2, né? Aqui você remove essa parte, aqui você dá uma ampliada geral, tá vendo? Você consegue estudar isso aqui, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Todo esse conteúdo, bacana? Só que aqui é a leitura que o aluno faz enquanto está estudando por conta própria, né? Hoje, o que eu vou apresentar para vocês é a parte do material em si mesmo, do PowerPoint que tem disponível, da apresentação, a gente vai passar um pouquinho rápido, como eu já disse antes, tá? Então, vamos lá. Hoje é a configuração básica do suíte dispositivo final. O que a gente vai ver é a mesma coisa que a gente tinha ali no material, né? Então, a gente tem acessar. Como é que a gente faz para acessar o sistema operacional da Cisco? Como é que eu faço para fazer a navegação dos contextos dentro do equipamento? Vejam que esse tipo de contexto, eles não serve só para Cisco, serve para tudo, tá? Para qualquer tipo de equipamento. Huawei, Aruba, MikroTik, não importa o tipo de equipamento que tiver, Firewall também, não importa. Todos os dispositivos, de algum modo, têm esses contextos. Pode mudar o comando, mas tem os contextos, tá? Que a gente vai passar. A estrutura de comandos, configuração básica, o que é a configuração básica inicial, como é que eu salvo as configurações daquilo que eu altero no meu equipamento, como é que eu faço para acessar o meu equipamento por portas diferentes da porta de console, por exemplo, um acesso remoto, como é que eu configuro o endereço IP para os dispositivos que não vêm com isso configurado, e como é que eu verifico a conectividade. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Tá? Aqui no curso ele ainda não aborda a configuração em PV6, mas no meu laboratóriozinho aqui a gente já vai fazer PV4 e PV6, tá? Então, basicamente, o que é isso aqui? Então, o shell do sistema operacional, ele tem o hardware, a parte de hardware evidente, tem o kernel, que faz a interligação da parte de hardware com a camada mais exterior, que é a camada do shell, então o kernel faz essa interligação, as bibliotecas núcleo do sistema operacional, e a parte de interface. A gente faz a interface no shell, ou seja, eu digo o que eu quero para o meu computador, o switch não deixa de ser um computador, né? Eu digo o que eu quero que ele faça, e ele vai e ativa as bibliotecas do kernel para programar a parte de hardware. Então é isso aqui, ó, hardware, camada mais núcleo, kernel a parte logo acima, e o shell é onde a gente acessa. Esse acesso do shell a gente pode fazer via linha de comando ou via interface gráfica. A gente, como é administrador, a gente tem a tendência de aprender o CLI, tá? Por quê? Porque a interface gráfica, ele gasta muito recurso do equipamento. Por exemplo, no Cisco C1000, que é a linha que a gente tem na secretaria, você pode administrar ele via browser. Só que o browser, além de ser limitado, não ter todas as funcionalidades, na hora que você roda o browser para fazer a gestão dele, ele parece que parece que o switch dá uma caída de rendimento completa, de tanto processamento que ele ocupa lá. Então é muito mais fácil eu fazer a administração, dizer o que eu quero para o equipamento via linha de comando, do que via interface gráfica. E depois que você aprender via CLI, você já cria os teus roteiros de configuração. Então fica muito mais prático, muito mais rápido você configurar via CLI. É por isso que a gente já ensina os comandos de como fazer essa programação. A interface gráfica é isso que a gente já viu, né? Então, a gente tem interface via Windows, via Mac, via Linux e assim por diante, via browser e assim por diante, tá? Do iOS é a mesma coisa, então você pode utilizar o mouse, e aqui, via linha de comando, é isso aqui, ó. Então, é a mesma coisa que você ter o PowerShell no Windows e ter a interface gráfica dele, tá? A interface gráfica do Windows é a parte gráfica, evidente, e o PowerShell seria a linha de comando que você tem dessa ferramenta, tá? Como é que eu faço acesso ao meu equipamento? Bom, aí que tá, vamos lá. Acesso ao Cisco iOS. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Quero que vocês guardem esse mapa mental, basicamente, tá? Imagina que a gente tem um switch aqui, ó. Tem um switch
ou pode ser um roteador, não importa. Esse switch tem portas, tá? Eu ainda não falei disso, mas todas as portas de um switch dentro do modelo OSI tem camada física, camada de enlace, camada de rede. Eu transporto o modelo OSI para o modelo TCP/IP, eu tenho essas duas camadas como uma única camada, e eu tenho essa camada de rede como uma camada de internet, né? Então, aqui, no modelo TCP/IP, eu tenho essa camada aqui, basicamente, a camada de enlace física, como sendo o acesso à rede, né, e sendo controlada especificamente por um objeto chamado MAC address. No TCP/IP, eu tenho a camada de internet, que se equivale com a camada de rede, e é basicamente o que a gente tem aqui dentro do TCP/IP como objeto é o endereço IP. Beleza, por que eu estou falando isso? Porque o meu switch, ele basicamente ele trabalha na camada de enlace. O meu switch trabalha aqui, ó. Switch, e o meu roteador, basicamente, ele trabalha aqui. Tá? Então, para que eu configuro um IP aqui? Eu configuro um IP num switch para fazer eu chegar nele, mas o filtro que o switch faz é com base no MAC address. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Mas eu preciso que vocês entendam isso como conceito teórico, tá? Então, todas as minhas portas aqui, elas pertencem a um grupo. Se o meu switch, aqui, ele trabalha na camada do MAC address, lembra? Numa rede Ethernet, cada placa de rede tem o seu MAC address. Então, cada uma dessas plaquinhas, cada uma dessas portas aqui tem o seu MAC address, mas eles estão agrupados. Esse agrupamento é o que a gente chama de VLAN. A gente também vai estudar isso lá para frente. Por padrão, quando um switch vem configurado, todas as portas vêm configuradas na VLAN 1. Tá? Então, se eu pegar um computador aqui, pegar ele no cabo de Ethernet dele, no cabo Ethernet, e conectar ele nessa porta aqui, ó, por exemplo, na porta FA0/1, Fast Ethernet 01, e eu tenho um cabo aqui qualquer, ó, eu tenho aqui, conectado aqui. Eu tenho que configurar um IP nesse meu computador que esteja na mesma rede desse IP aqui, ó. Então tem que estar na mesma rede, de modo com que eu consiga chegar nesse meu switch por esse acesso remoto. Um outro jeito de fazer isso é eu tendo uma porta de console aqui, e aí na porta de console, na porta de serial ou USB aqui, antigamente era a porta RS232, que é o que aparece na Cisco. Nessa porta a gente configura ela na porta de console, por um emulador de terminal, por um telnet, por um serviço telnet ou um serviço SSH, a gente vai aprender hoje como configurar via telnet, eu consigo acessar isso aí remoto. Ou seja, para eu chegar no meu switch pelas portas normais dele, eu preciso configurar um IP aonde? Aqui, ó. Eu configuro um IP nessa interface de VLAN que agrega todas as portas do meu switch. É por isso que você pode colocar em qualquer porta do meu switch que como eles estão na mesma VLAN e como eles estão no mesmo IP configurado nessa VLAN, esse IP responde por qualquer porta. Ah, mas qual é a forma alternativa? Configurar na porta de console. Então, a gente acessa via console, e aí usando um aplicativo que a gente chama de PUT, você usa o PUT, ou o Teraterm, ou qualquer um, o Security CRT, qualquer um desses, como PUT, você usa os serviços de Telnet, hoje a aula vai ser sobre Telnet, e aí com o Telnet você acessa remotamente aqui, você também acessa o teu equipamento. Pessoal, tá claro? Tá claro mais ou menos? Não, beleza, tá claro. Beleza, então vamos para frente. Então, como é que a gente vai fazer como é que a gente vai fazer essa configuração? Olha, eu preciso então, se eu for acessar a porta de console, eu acesso via cabo de console, tá aqui, ó. Se eu for acessar via uma shell segura, a interface segura do equipamento, eu posso via SSH ou eu posso via Telnet, tá? Para isso eu tenho que usar o PUT, tá vendo aqui, ó? Uso o PUT e acesso a interface dele. Beleza?
Então, assim, ó, o PUT também ele serve para acessar via console, tá? O PUT via aqui, você acessa seu net, você acessa e acessa via serial também aqui, tá? Então, no PUT você pode ou pela conexão serial, ou pela conexão Telnet, ou pela conexão SSH. É isso que a gente tem que guardar de ideia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, PUT. Eu abro o meu PUT aqui, por exemplo. Ó, eu tenho aqui, eu posso tanto ativar o Telnet dele, eu posso ativar o SSH, mas eu posso ativar o serial também. No serial eu tenho a configuração aqui, as configurações que eu ativo. Se eu quiser configurar o Telnet dele aqui, ó, Session, né? Se eu quiser Telnet, porta 23, só tem que dar o IP para conectar. SSH, porta 22, só tem que colocar o IP para abrir o acesso remoto. Tá? Então, basicamente, o PUT ele faz essas conexões todas aí, tá? E aí nós temos, ó, exatamente o que eu acabei de mostrar, tá? Então, você pode ter o PUT, o Teraterm e o Security Terminal. Eu coloquei para vocês, lá nas anotações, ó, o site, tá? Para você baixar o PUT, o site para você baixar o Teraterm e o site para você baixar o Security CRT, tá? Se você quiser qualquer um desses três aqui, não precisa ficar procurando, só clicar aqui que você já vai ter disponível. Isso aqui está lá dentro da nossa pasta, tá? Então, da pasta, se você vier aqui no curso, ó, você vem aqui, ó, pasta do Drive, botão direito, abrindo uma nova guia, você entra aqui, tá aqui, materiais extras, opa, tá aqui, ó. E essas anotações aqui, ó, são essas que eu estou mostrando aqui, tá? Dessa aula agora. Então, tá tudo anotadinho para depois, mais tarde, se você quiser dar uma pesquisada, basicamente é só entrar aqui que você já consegue verificar, tá? Então, continuando, olha só. Como é que a gente faz a navegação no iOS? Então, vamos lá. Bom, vamos entender primeiro isso aqui. Vamos lá para o Packet Tracer e vamos fazer nossa brincadeira acontecer. Eu estou no Packet Tracer, eu vou fazer um ambiente simulado aqui para que a gente possa entender o físico e o lógico. Então, eu estou com o Packet Tracer aberto, peço que vocês já abram o Packet Tracer de vocês aí. Ele vai pedir para logar no NetArchive, coloca seu usuário de e-mail, tua senha, loga ele aí. E aí, ao invés de vir no lógico primeiro, que é o que a gente mais usa, é o lógico, tá? Mas eu quero que hoje a gente use o físico, para que vocês entendam como se fosse a gente faça uma realidade meio que virtual aí, né? Então, eu vou clicar aqui no físico. Ele tem uma cidade aqui, eu vou clicar nela. Aí tem um lugar aqui, uma empresa, eu vou clicar aqui na empresa. E aqui da empresa, ele tem um lugar aqui, ó, que é o CPD, né? Uma bancada. Eu vou clicar aqui de novo, ó. Pronto, tô lá dentro, tá? Vou tirar o zoom. Não tem nada aqui, né? Beleza. Bom, vou clicar aqui primeiro no meu switch. Estou no físico, vou colocar aqui. Então, na hora que eu coloquei o switch, ele já colocou o rack, já colocou o cabo de energia e já botou meu switch 2960 aqui, tá? Beleza. Vou colocar outro switch também, tá? Eu vou colocar o 3560. Cliquei aqui, 3560 em cima, 2960 embaixo, tá? E vou colocar também, aqui, ó, no End Devices, o meu PC. Clico no PC, coloco ele aqui, ele já coloca a mesinha, tá vendo? Aí eu estou colocando ele mais embaixo para ficar mais próximo aqui, para a gente conseguir enxergar tudo numa visualização só, tá? Vou dar um zoom um pouquinho maior. Então eu consigo aqui, ó, ver o meu computador, ver o switch 2960 e ver o switch multilayer, que é o 3560. Então, alguém está me acompanhando? Alguém está parado? Teve algum probleminha? Estou acompanhando. Eu tive um probleminha só em qual que é a parte física que você acabou de adicionar mesmo? Sem ser Tá. Vamos lá. Então, você entra aqui, Physical, aqui, ó, Physical, tá vendo? Isso. Bacana. Você entrou em Physical, aí ele aparece pra gente. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Ele aparece pra gente esse desenho aqui, como se fosse de uma empresa, de uma cidade, tá vendo? De várias localidades. Eu cliquei nessa localidade, nessa cidade. Dessa cidade, eu cliquei nessa empresa. Dessa empresa, eu cliquei nessa sala. Aí ele me trouxe para uma sala que não tinha nada, estava vazio. Tá? Ó, estava vazio. Aí, à medida que eu vim aqui, ó, eu cliquei aqui,
coloquei lá, switch, aí coloquei primeiro 3560 aqui, na hora que eu coloquei, ele coloca esse rack, por exemplo, vou apagar esses dois, ó. Vou apertar delete, vou remover, ó, removi esse switch, apertei delete, cliquei aqui, removi isso aqui, vou apertar delete, vou remover esse rack. Pronto, não tem nada, tá vendo? Vou remover o computador também, ó, delete, vou remover tudo, ó. Pronto, não tem nada. Vou clicar aqui no meu switch, vou clicar no 3560, vou colocar ele aqui. Na hora que eu coloco, olha só, ele já coloca o rack com o equipamento. Eu vou baixar ele aqui. Agora eu vou aqui mesmo, vou colocar do 2960 de novo aqui, ó, pronto. E aqui mesmo, vou clicar em End Devices, PC, e coloquei aqui. Pronto. Tenho o meu PC, meu 3560 e o meu 2960. Bacana? Vocês estão me acompanhando, né? Legal? Tá muito rápido o negócio. Oi? Então, isso vai ficar gravado, tá? Aí depois você pode voltar e ver depois como é que faz esse procedimento. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dar um zoom. E esse computador aqui, ó, você pode desligar e ligar ele, tá vendo? Aqui a gente pode adiantar o tempo para não ficar esperando, como que tipo um computador ligando, né? Eu não quero que ele fique... Aqui é um ambiente simulado, eu quero que funcione rápido, então você pode passar para frente, como é que eu estou fazendo aqui agora. Como é que eu faço para acessar o meu equipamento aqui, ó? Primeiro passo, veja, o que eu coloquei aqui? A gente pode acessar o meu... Eu estou com o computador, estou com o meu switch. Eu posso colocar ele na porta USB aqui, conectar na porta de console. É exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Então, olha só. Existem algumas configurações de equipamentos que já vêm com o IP configurado. Vou mostrar aqui para você, ó. Por exemplo, esse manual aqui, ó. Primeiros passos com o SYST Catalyst, tá vendo? Esse aqui é um switch da Cisco, mas esse é o switch mais novos, tá? Se você for olhar o manual dele, o que eu faço para configurar ele? Ele não pede nenhum cabo de console, ó. Ele pede um cabo de PC normal, tá vendo? Por quê? Porque, olha só, eu tenho meu switch, eu tenho o cabo de console, isso aqui é o que vem na caixa, tá? Mas eu não preciso disso, ó. Olha só. O que ele diz, ó? Você coloca o cabo em qualquer porta, coloca 10001 aqui no browser, e aí ele já funciona, tá vendo? É porque o meu switch já vem configurado. Aí ele pergunta uma série de coisas depois, tal, mas ele já tem um IPzinho para você acessar ele via interface gráfica, entende? É isso aí, ó. Então, alguns já tem, mas outros, por exemplo, o mesmo, ó, isso aqui é o mesmo equipamento, ó, Catalyst 2960. Então, o mesmo equipamento com variações diferentes, ou com variações, ou seja, olha só, como é que eu acesso ele via CLI? Tá? Esse link aqui eu vou deixar depois lá para vocês nas anotações. Aliás, já vou fazer aqui agora. Copiar. Vou colocar aqui, ó. Tá lá. Tá? Inclusive isso daqui também. Já vai ficar direto para vocês lá no documento, tá? Tá aqui, ó. Vou colocar prontinho, tá? Então, esses dois materiais aqui que eu estou colocando, já estão lá. Então, aqui ele coloca, como é que eu faço para acessar o meu equipamento da Cisco via cabo de console? Então, ele fala aqui, ó, via Express Mode, você tem esse aqui, mas o que você pode fazer, ó? Coloca o computador aqui na RS-232 na porta de console atrás do equipamento, liga o equipamento, coloca na porta de console atrás, faz as configurações padrão da Cisco, qual que é? 9.600 de banda, 8 bits de dados, 2 bits de parada, sem paridade e sem controle de fluxo. Isso aonde? Lá no PUT. E aí você passa a ter acesso ao equipamento. Então, é exatamente o que eu vou fazer aqui agora, olha só. Esse procedimento aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no cabo de console. Esse é o cabo de console. Eu não sei qual porta eu vou colocar do meu equipamento, então eu vou ampliar aqui para ver qual porta eu coloco aqui, ó. Então, vou descer. Olha lá. A porta, essa aí é a RS-232, tá vendo? Então, é essa porta que eu vou usar. Clico aqui. Beleza, já estou conectado. Agora, eu vou conectar nesse switch? Mas a porta de console fica lá atrás. Então, eu aperto com o botão direito do mouse e faço assim, vamos inspecionar a parte traseira do meu equipamento. Tá aqui. Na parte traseira, ó, eu tenho a porta de console. Então, eu estou conectando essa RS-232 na parte traseira do meu equipamento aqui, ó. Cliquei, tá vendo?
Então, ele colocou agora um cabo que está conectado agora nesse switch aqui, ó. Beleza, então como é que eu faço agora para acessar o PUT aqui simulado? Clico aqui, e ele traz aqui no desktop, as ferramentas do desktop do PC. Então, eu tenho um terminal. O que eu vou configurar no terminal? Está lá, ó, banda de 9600, bit de parada 8, stop bit 1, sem paridade, sem controle de fluxo. É exatamente o que ele colocou aqui, ó, tá vendo? Ó, mesma situação, opa, mesma situação aqui, ó. Se vocês olharem, ó, 9600, 8 bits de dados, 2 bits, aqui é 2, né? Stop bits, olha lá, 2, mais um também funciona, sem fluxo, sem controle de fluxo e sem paridade. Vou dar um OK, pronto, tá lá. Isso aqui, o que que é? É a interface daquele switch, ó. Agora sim eu tô pronto para começar a configurar ele, tá vendo? Então, a princípio ele não tem nenhum nome, o nome dele é switch, e eu tô aqui nessa abinha aqui. O que é que eu faço? Eu tô perdido agora, eu não sei o que que eu faço, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui na navegação. Então, não importa switch ou roteador, você entra nesse ponto aqui, ó, que é o modo normal, modo padrão. Para você começar a configurar, é igual o Linux, o Windows, igual o sistema operacional, você está no modo usuário. Você tem que entrar no modo privilegiado, que é o root, para poder mexer nas configurações. Você tem que ser administrador do sistema, né? Ou seja, eu tenho que entrar no modo privilegiado. Modo privilegiado é esse modo aqui, ó, quando você está com a cerquilha, tá? Ou no Cisco é o que a gente chama de modo enable. Então eu vou entrar no modo enable. Para entrar no modo enable, eu tenho que digitar enable, habilita para mim as configurações, tá? Então eu venho aqui e coloco lá, ó, enable, aperto Enter. Pronto, estou dentro do modo enable. A partir de agora o equipamento está na minha mão, eu já posso olhar, posso fazer e assim por diante. Se, por exemplo, você faz parte da sua equipe, mas eu sou estagiário, por exemplo, eu quero que o estagiário acesse o meu switch, mas eu não quero que ele mexa no meu switch, eu quero que ele acesse para verificar se está ok, se ele dá um ping, por exemplo, eu vou dar um disable. Saio do modo enable, estou aqui, ó. O que é que eu faço nesse modo? Aperto a interrogação aqui, ó. Ó, você consegue conectar, você consegue enable, eu consigo pingar. A partir do equipamento eu consigo pingar, tá vendo? Ou eu posso verificar algumas coisas aqui, por exemplo, show. O que eu posso verificar aqui, por exemplo? Ó, show MAC address table, show SSH, quem está logado via SSH, show algumas informações de IP, algumas conexões. Eu posso ver o que eu tenho lá na flash. Eu tenho uma série de comandos que eu posso dar aqui, ó, show VLAN, quero saber quais VLANs eu tenho aqui, ó. Ó, isso é um usuário que não tem privilégio nenhum na máquina, no switch, mas ele consegue ver algumas coisas. Ó. Então eu tenho, ó, o que eu falei para vocês? Eu tenho uma VLAN e todas as portas do meu switch vinculadas àquela VLAN. Quais são os IPs que eu tenho configurados aqui? Por exemplo, show IP interface brief. Por exemplo, ó, todas as minhas interfaces do meu equipamento, ó, tem interface flash 01, ó lá, tá tudo desligado, down, 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 e até a interface de VLAN tá tudo desligado, todo o meu switch inteiro tá com todas as portas desligadas. Por quê? Porque eu não tenho nada ligado nesse meu equipamento. Então, eu consigo já verificar, mas eu não tenho permissão para fazer nada nele, nesse modo que é o modo de usuário, tá? Agora, no modo enable, bom, enable, agora sim, ó, eu estou no modo privilegiado. Inclusive, a gente vai configurar, eu posso botar uma senha, né? Então, para sair do modo disable, para sair daqui, para entrar no modo enable, por enquanto eu estou entrando e saindo direto. Mas, eu posso colocar uma senha para impedir isso. A gente vai ver isso hoje ainda, tá? Então, é isso. Então, você sai do modo enable, você entra nesse modo privilegiado, disable, você volta para o modo normal, tá? Então, tá aqui, ó. Além disso, eu tenho os modos de configuração. Quais são os modos de configuração que eu tenho? Então, vamos lá. Eu estou no modo... Eu estou aqui, ó, no modo disable. Primeira coisa que eu faço para ter acesso ao meu equipamento é o enable. Estou dentro dele, beleza. Mas aqui, eu ainda não consigo... Eu estou habilitado, eu sou raiz, eu posso mexer no meu equipamento agora, se eu tiver a devida permissão, mas eu ainda não estou mexendo na configuração dele. Para mexer na configuração dele, eu tenho que colocar configure
terminal. Veja que agora eu sou o modo privilegiado, só que eu estou dentro do contexto de configuração. O que é contexto? Lembram que, eu vou dar um exit aqui, estou no modo privilegiado, olha, eu dou interrogação, e ele mostra para mim tudo que eu posso dar de comando aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o comando show, ó. Show, tá vendo? E aqui eu posso dar o comando que eu quiser aqui, show, veja as configurações que estão rodando nesse momento. Tá lá, todas as configurações que estão rodando nesse momento no meu equipamento. Se eu entrar no modo de configuração, que é um outro contexto, ó, eu estava no modo de usuário, entrei no modo habilitado, enable, estou entrando no modo de configuração, configure. Estou no modo de configuração de terminal, beleza. Veja que aquele comando show não existe aqui, ó. Tá vendo? Erro. Então, cada comando funciona dentro do seu contexto. Então, se eu estou aqui no modo de configuração, já é para configurar alguma coisa. Já é para configurar o acesso remoto, já é para configurar a porta de console, certo? Já é para configurar o serviço de telnet, assim por diante, certo? Então, aqui não tem mais aquele show antigo, certo? Então, isso que é importante, é você saber que tem comandos que funcionam dentro de contextos. Então, aqui você tem... então, basicamente, a gente tem aqui, ó, então, por exemplo, no meu equipamento, eu tenho esse modo aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho modo normal, eu tenho modo privilegiado, então eu dou enable, entro para o modo privilegiado. Daqui, eu posso entrar no modo de configure terminal. Aqui ele aparece para mim assim, ó, config. Pronto. A partir de agora, aqui é que você passa a efetuar as configurações do equipamento. Ah, professor, isso aqui só funciona em Cisco? Não, isso aqui funciona em todos, tá? Todos têm esse conceito, tá? Esse conceito de você sair do modo, entrar no modo privilegiado, entrar no modo de configuração para poder mexer. O teu Fire Fortinet tem isso, o teu equipamento da MikroTik tem isso, o teu equipamento de qualquer outra marca também tem isso, tá? Pode mudar os comandos, mas esse contexto tem. Além disso, bom, eu estou agora no modo de configuração, a partir de agora você pode ir para vários momentos, você pode configurar interfaces, você pode configurar o serviço de acesso remoto da porta de console, e você pode configurar os outros serviços de acesso remoto via rede, né? Via TCP/IP, que é o Telnet ou o serviço SSH. Oi, filha. Tá, depois você vai ver isso. Vai estar ocupado agora, tá? Depois eu vejo isso. Pode. Beleza. Então tá aqui, ó. Então, eu estou no modo de configuração, entrei no modo line. O line é exatamente para configurar os acessos remotos, ou seja, o SSH, a porta de console, a porta de telnet e o AUX, que é a porta de auxiliar. E a interface, ele fica aqui como if de interface. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, eu teria as configurações aqui, ó. Basicamente, aqui é line, e aqui eu tenho int de interface. Então, se eu entrar aqui agora, por exemplo, interface FA0/1, eu estou configurando a interface, eu estou entrando para mexer nessa interface, nessa porta específica, tá? Então, interface FA01, FA02, FA0... Professor, como que eu vou saber quais são as interfaces? Então, se você vir aqui, ó, no equipamento, eu vou dar um end aqui. Então, por exemplo, show VLAN brief, por exemplo, que a gente viu anteriormente, tá vendo? Todas as portas estão aqui. Eu sei que é um switch de 24 portas, Fast Ethernet, com 2 portas gigabit, certo? Esse aqui é o nome abreviado que você pode usar para entrar nessas portas. Então, por exemplo, eu entro no modo configure
terminal, entra lá, interface FA0/1. Estou dentro da interface FAST01, e agora eu posso dar comando lá. Ah, se eu quiser configurar a porta giga, aquela porta de uplink, então, interface giga 0/1. Estou dentro da interface giga 01, tá? Se eu quiser configurar um conjunto de interfaces, quero configurar da porta 1 até a porta 24, interface range FA0/1-24. Ou seja, estou pegando o intervalo de portas que vai do FA01, que começa no 1, até o 24. Se eu apertar Enter aqui, ó, ele parece interface range. Então, estou pegando todas as portas. O comando que eu der aqui agora vale para as 24 portas do meu switch. Se eu quiser configurar só as duas portas gigabit, interface range giga 0/1 traço... As duas portas gigabit, tá? 2, ó. Pronto, estou configurando agora as duas portas gigabit, ó. De uma vez só. O comando que eu der aqui agora vale para as duas portas gigabit. Se eu quiser configurar todas as portas do meu switch, por exemplo, de uma vez só, um comando só, interface range FA0/1-24, vírgula, giga 0/1-2. Por exemplo, peguei todo o intervalo de portas do meu switch, ou seja, todas as minhas Fast Ethernet, olha só, como é que eu sei? As Fasts que vão do 1.01 até 0.24, e as gigas que vão do 0.1 até o 0.2. Peguei todas, tá vendo aqui, ó? Nesse conjunto de intervalos aqui. O comando que eu der aqui agora vale para todas as portas do meu switch. Bacana? Então, um jeito de configurar ele são as portas do meu switch, que é quando a gente configura aqui pelo interface. E o line? Bom, vou dar um end. Entro no modo configure terminal. Agora o line. O line é o seguinte, eu tenho as configurações aqui. Esse line, quando eu quero configurar a porta de console, eu tenho que colocar lá console 0, que é a porta de console. E se eu quiser configurar esses acessos aqui, eu tenho que configurar line VTY e o intervalo, que vai de 0 até 15. Se eu tenho de 0 a 15, significa que eu estou configurando 16 sessões. O que é 16 sessões? Não tem um Windows que eu acesso remoto ele uma vez, duas vezes, aí se eu tentar terceiro um cara cai? São sessões simultâneas de acesso remoto, né? No teu equipamento, quando você acessa remoto ele via SSH, via Telnet, as sessões simultâneas são essas. Então você pode habilitar até 16 sessões. Por padrão, a Cisco recomenda que você habilite 5 sessões só. Então, nesse caso, a gente, por padrão, normalmente configura o VTY, que vai de 0 até 4. Então, de 0 a 4, eu tenho 5 sessões. Certo? Então, vamos lá configurar isso aí. Como é que eu faço para entrar lá? Então, eu estou aqui, ó, line console 0. Posso escrever de forma console 0, assim, ó, estou lá dentro da minha porta de console, tá? Estou lá na porta de console. O que eu posso alterar aqui? Olha, aquelas configurações, ó. Você pode ver, ó, eu posso alterar a velocidade. Lembra que estava 9.600? Se eu vou ter bit de parada ou não. Se eu vou ter controle de paridade ou não. Ou, sei lá, né? Várias outras situações. Se eu quero que o cara, quando entre aqui, ó, se ele vai pedir uma senha ou não. Certo? Ó, eu posso ativar uma senha para o cara, para eu não botar só na porta de console e já aparecer para mim, tá? Como está acontecendo aqui, né? Então, veja, nessa situação aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quando eu só conectei na porta de console, entrei aqui, vim no terminal, dei OK e já entrou direto, tá vendo? Ó? Eu já estou mexendo aqui, ó. Ele não pediu senha, não pediu nada, isso é uma baita de uma vulnerabilidade, certo? Se você não colocar uma senha na porta de console, isso acontece, tá? O cara abre o put, coloca na porta de console, abre e tá lá o equipamento pronto para o cara mexer, certo? Então, uma das situações é a gente configurar uma senha para o cara, para quando ele acessar dessa forma, tá? E é exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu posso acessar, então, line console 0, chego na porta de console, ou simplesmente, ó, line VTY 04. Pronto, ó. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou configurando o acesso remoto ao meu equipamento. Ou seja, qual que é o acesso remoto? Ou Telnet ou SSH. Nesse curso a gente vai aprender o Telnet. O SSH é no outro curso lá, tá?
a gente vai ver como é que a gente ativa o SSH, porque ele exige uns 5 comandos para a gente ativar o SSH, tá? Então, por padrão, hoje é o telnet e a porta de console. Então tá aqui, ó, exatamente isso que ele estava colocando, tá? Das possibilidades que a gente tem. Então aqui a gente tem, ó, o modo... Aqui uma parte prática, né, que eu meio que já fiz aqui para vocês, mas depois a gente vai fazer com calma. Então aqui, ó, switch, enable, exit, você volta. Quais são os modos de navegação que a gente tem, ó? Olha só, eu tô no modo, eu entrei no modo enable, eu entrei no modo de configure, entrei no line. Veja que eu tô 3 contextos na frente, né? Como é que eu faço para ir saindo devagar? Saindo contexto a contexto. Você pode ir dando exit, ó. Eu saí do modo line, eu dei exit, saí do modo config, e eu dei exit, saí do modo enable, voltei para o modo disable, certo? Então, ó, eu vou enable, config terminal, estou dentro do config terminal, e agora eu vou entrar, sei lá, no line console 0. Estou lá dentro. Como é que eu faço para sair direto do line do config direto para o modo exec? Você dá um end. Tá aqui, ó. Eu saí direto. No exit eu saí um por um. No end eu já saí direto, já vim direto para cá. Se eu quiser sair agora, eu dou um disable, volto para o modo normal. Beleza. Um outro jeito também, ó, é você apertar no teclado Ctrl Z. Ctrl Z, olha lá, ó, sai direto, tá vendo? E uma outra dica que eu passo para vocês é, às vezes a gente digita um comando errado. E ele não sabe o que é isso, ó. Olha lá. E ele fica nessa tela travada, tá? Às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês ou não. Já aconteceu com vocês ou não? Não. Não? Aí, ó. Já aconteceu, já. Já, e você fica parado, travado, né? Você não sabe o que fazer aqui, né? E você não consegue adiantar, você fica travado, certo? Um jeito de ser... O que é isso aqui, ó? Você deu esse comando aqui, ele está pensando que isso aqui é um nome e mandou para um servidor de DNS. Só que você não tem IP, você não configurou DNS, você não fez nada. Então ele fica travado, mandando para um broadcast. Só que não tem nada aqui, então ele vai ficar travado aí esperando o tempo, certo? Ctrl Z, enviar esse... Oi? Ctrl Z. Não é Ctrl Z, não. É Ctrl Shift 6. Ó, tô apertando Ctrl Z, não faz nada, ó. É Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6, ó. Saí fora. Abortei, tá vendo, ó? Então, se eu der esse comando aqui agora, ó. Ctrl Shift 6, ó. Sai fora. Pra você não ficar travado, tá? Bacana? Pra frente. Então, aqui, ó. É exatamente isso que ele estava colocando. Ctrl Z você sai, é igual o end, e o exit você sai devagarzinho, tá? E aqui estão os comandos. Enable, disable, configure terminal, exit. Aqui é o end, né? Exit, end, Ctrl Z e o Ctrl Shift 6, tá? Que talvez, não sei se está aqui no material, mas é interessante. Todo comando, ó, como é que é a estrutura de comandos? Então, você tem aqui o prompt, que te diz aonde, em qual contexto você está. Você tem o comando, que é esse aqui. E aqui dentro do comando, dentro de um comando, você tem as sub-áreas dentro daquele comando. Então, por exemplo, o que eu estou querendo ver aqui, ó? Show IP protocols. Ora, eu quero ver quais protocolos da camada de IP estão configuradas dentro do meu switch. Ou seja, basicamente, o que eu estou pedindo? Olha, não sei se aqui nesse exemplo anterior, ó, opa, das camadas do modelo OSI, se a gente viu isso daqui com cuidado, ó, se eu estou pedindo para ele dar um show IP protocolo, são os protocolos da camada de rede que eu quero que ele me exiba. São esses protocolos aqui que eu quero ver, ó. Ou seja, ele vai me mostrar os protocolos de roteamento que estão configurados aí. Vocês entendem? Então, ó, show me mostra. IP, então eu estou falando de alguma coisa aqui da camada de IP, da camada de rede aqui, ó. Beleza. IP protocolos, então são os protocolos da camada de rede. Então normalmente são os protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento que eu tenho são RIP, OSPF, ISIS, EIGRP,
BGP, ou seja, os diversos protocolos de roteamento. Se eu tivesse esses protocolos rodando no meu, ele ia mostrar o funcionamento desses protocolos de roteamento. Mas não é o caso, só estou querendo explicar para vocês. Um outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Switch, ping e o IP. Então, olha só, switch e o negocinho ali é onde você está. Você está no contexto disable. Ali você está dando um ping, ou seja, eu quero verificar se aquele IP lá está ativo ou não. Então, ping é o comando e o último lá é o argumento. Tá vendo? Então, normalmente todos os comandos, eles têm essa nomenclaturazinha aí, tá? Bom, aí é a forma como ele está dizendo, né? O negrito, itálico, o que é opcional ou não. Então tá lá, ó, como é que funciona o ping e o trace route, né? Ping e o IP, trace route. O trace route ele vai dando um ping em todos os equipamentos que estão no meio do caminho até o destino final, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, tá? Hoje é mais aquela configuração inicial mesmo do equipamento. Então é isso. Aqui, como é que eu faço para ter a ajuda do comando que eu quero? Você coloca aqui o nome do comando, interrogação. Ou eu estou ali naquele contexto e dou interrogação. Por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu dou um ping e aperto interrogação, ó. E ele me mostra, não tem nada. Você tem que colocar, então, o IP do destino. Só isso, tá vendo? Se eu colocar show aqui e botar interrogação, tudo que eu posso botar depois de show tá aqui, ó. Então, show VTP, show VLAN, show Versa, show user, tá vendo? Tudo que eu posso usar depois de show tá lá. Olha lá, o show IP, ó, tá vendo? Eu não sei de cabeça, mas IP. O que eu posso ter depois do IP? Bota interrogação. Ó, show IP Access List, show IP ARP, show IP DHCP, show IP... Ah, lá, ó. Tá vendo? Eu não, nesse caso aqui, nesse switch, eu não tenho protocolos, tá vendo? Show IP Protocols, eu não tenho. Porque o show IP Protocols é um protocolo da camada de rede. Quem executa o protocolo da camada de rede são roteador, não switch. Então, num switch, eu não tenho protocolos a rodar na camada de rede, tá vendo? Faz lógica, entende? Bom, aí, interface, assim, por exemplo, quando você tiver um erro desse aqui, ó, interface fecha. Quando você tiver dado um comando e o comando está com erro, por exemplo, olha só. Por exemplo, eu quero entrar na interface FA0/1. Apertei Enter. Por que ele deu esse erro? Porque, primeiro, olha só, interface. Beleza, o que eu tenho aqui de interface? Eu não tenho esse comando aqui, ó. Então, esse cara deu um erro. Mas, ué, não era esse comando que eu usava para entrar? É, mas esse comando dentro do contexto de configuração. Então, eu tenho que entrar primeiro no config, terminal, e agora eu consigo entrar no FA0/1. Tá vendo? Aquele mesmo comando aqui, ó, no enable, não funciona, dá erro. E ele diz até onde. Se tá o erro aqui, significa que algum problema até que assim, ó. Então, porque esse comando não existe, o interface não existe, o int não existe aqui, ó. Então, mas esse comando existe, só que ele existe dentro do contexto de configuração. O que você vai fazer numa interface se você não vai configurar ela, entende? Então, para entrar na interface é para mexer nas configurações dela. Para mexer nas configurações, você precisa estar dentro do contexto de configuração. Então, disable, enable, configure, e aí você entra. Interface ou line, lembra? Que é isso aqui, ó. Que é o que nós vimos aqui, ó. Enable, configure terminal, e aí daqui você pode configurar a interface, configurar o console Ethernet. O console Ethernet é via line, line console, line VTY, tá? E aqui interface são as interfaces que a gente pode configurar. Por exemplo, no caso ali do exemplo que eu coloquei, foi o FA0/1, tá? Então, agora, ele mostrou aqui pra gente, vamos ver o que tem mais pra frente aqui. Olha lá. Basicamente isso a gente já viu, né? O console e tal. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que às vezes você está digitando aqui, eu vou dar um end, eu estou no modo enable. Se eu colocar com e apertar enter, ele vai falar o que para mim? Ó? Olha, esse comando é ambíguo. O que é ambíguo? Ele tenta preencher, eu posso entrar no configure terminal assim, ó, configure terminal, entrei no config, vou dar um enter. Eu posso colocar conft, entrei também do mesmo jeito, porque ele auto-preenche. Agora, se eu vier aqui, ó, colocar com T, aperto Enter, ele fala que deu erro. Por que deu erro? Ele fala assim, ó, ambíguos
comando ambíguo. O que é o comando ambíguo? Começando com com, eu tenho mais de um comando. Então, será? Então, vou colocar aqui, ó. Com, dá um tab. Ah, aqui ele não está preenchendo, mas não. Então, vou dar só uma interrogação aqui, ó. Vamos ver o que ele tem com aqui, ó. Olha lá. Começando com com, ele tem configure e ele tem connect. Então, se você botar só com, ele não sabe qual comando que é, se é configure ou connect. Por isso que ele diz ambíguo. Então, agora, por que só, se eu botar só conf resolve? Porque quando eu boto conf, eu não tenho outro que tem conf aqui, ó. Conf só se refere a configure. Então, olha só, e se eu colocar configure conf, e agora eu boto interrogação aqui, ó. Aqui dentro eu só tenho terminal, então eu nem preciso colocar tudo. Eu só coloco o T, ó, ele já sabe que é configure terminal. Entenderam como é que funciona a lógica? Já estou dentro do configure terminal, tá? Aqui nós temos, ó, backspace para voltar, tab para ir para frente, setinha para cima e para baixo, enter, e tá o comando aqui, ó, Ctrl Shift Z, que é se caso tiver travado naquelas pesquisas de DNS, tá? Aqui uma abreviação de todos aqueles comandos, tal. E configuração básica do switch. Vamos entrar agora no que interessa, tá? O que eu tenho que saber para configurar basicamente um switch? Então, por que eu coloquei 2 switches aqui no nosso laboratório? Porque aqui, ó, basicamente, eu tenho um equipamento que tem a autoconfiguração e eu tenho um outro equipamento que não tem nada. Por exemplo, esse switch aqui de baixo eu tenho que fazer tudo na mão. E esse aqui de cima eu posso fazer a autoconfiguração. Então, vamos lá. O que é autoconfiguração? Vou clicar aqui, delete. Tirei o cabo de console, vou colocar o cabinho de console aqui nesse, mas naquele switch do 35, vou clicar no botão direito dele, inspecionar a traseira dele, na porta de console, tô lá dentro dele, tá? Vou vir aqui, vou apertar Enter, tem que fechar, né? Abro de novo o terminal, ok, tô lá dentro dele. Olha só que legal. Esse equipamento aqui de cima, que é o multilayer, ele fala assim, ó, você gostaria de já configurar, de fazer as configurações iniciais do teu equipamento? Então, tem alguns equipamentos que ele já tem alguma configuração, ele já te ajuda a fazer, sem você saber nenhum comando, ele já coloca o IP, coloca o nome, ele já coloca algumas coisas, tá? E tem outros que não, que é o de baixo aqui, que não tem nada, tá? Então, por exemplo, eu vou seguir um passo a passo para vocês verem como é que funciona nesse switch, e o que você tem que saber para configurar qualquer um deles, tá? Então, aqui eu posso simplesmente chegar e falar assim, você quer que eu use essa configuração inicial para já fazer uma configuração inicial? Eu falo sim, yes. E aperto Enter. E ele pergunta para mim, ó, essa é uma configuração básica? Sim, é uma configuração básica. Aí ele pergunta, qual que é o nome do teu equipamento? Eu vou colocar Switch Core. Ó, você quer uma senha para quando eu saio do modo desabilitado para o modo habilitado? Sim, eu vou colocar a senha class. Para o modo... Eu posso ter 2 senhas, uma senha cifrada e uma senha não cifrada. Então, eu vou colocar aqui como sendo Cisco. Mas é a mesma senha. Quando você quer ativar o acesso Telnet via SSH, você quer ativar esse protocolo? Ó, isso que está perguntando. Você quer uma senha para quando você estiver acessando via acesso remoto? Eu falo assim, quero. Qual que é a senha? Vou botar aqui, ó, Cisco. Beleza. Você quer ativar o SNMP? Não, não quero ativar nenhum gerenciamento por enquanto. Eu quero só configurar inicialmente. Beleza. Ele fala assim agora, qual que é a interface de rede que você quer configurar? Olha, num switch, todas as portas estão na VLAN 1. Então, se eu configurar a interface da VLAN 1, configurei para todas as portas. Então, nesse caso aqui, eu vou configurar. Por isso que ele já deu a lista das interfaces, ó. Ele já deu. Então, eu quero configurar a interface VLAN 1. Você quer configurar as interfaces? VLAN 1. Pronto, ó. Você quer configurar o IP dela? Quero. Qual que é o IP? Sei lá, 10.1.1.1. Qual que é a máscara? Vou deixar essa máscara padrão mesmo, 255.0.0.0. Pronto. O que você quer que eu faça agora? Eu quero que você salva e saia. Vou apertar 2. Ó. Se eu apertar só Enter, é a opção 2. Se eu apertar 2 aqui, pronto. Olha só, ele já está com o nome Switch Core. Se eu entrar no modo Enable, ele vai me pedir uma senha agora, ele não entra direto. Qual que é a senha? Class. Opa. Olha lá, para sair daqui
para entrar aqui. Ele está pedindo senha agora, tá vendo? E eu quero ver as configurações. Show running. Olha só. Aquela senha que eu coloquei lá de class está cifrada, mas aquela senha do enable de password aqui tá vazia, está Cisco, está aparecendo na configuração. Isso é um problema, tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente resolve. E por último, ó, lá no VTY, ó, lembra 5 sessões de acesso remoto? Tá aqui, ó, a senha Cisco e o login. Tá ativado o Telnet para cá, tá? Então, meu Telnet já está ativado. Então, significa que agora eu já consigo acesso remoto via Telnet nesse switch aqui por essas portas da frente. Não preciso mais usar a porta de console. Vamos ver? Vamos lá. Então, vou apertar Delete aqui, removi a porta de console, vou pegar um cabo normal agora, vou colocar na porta normal, na de internet, ó, Fast Ethernet. Vou aumentar o zoom aqui. Olha lá. Venho aqui na Fast Ethernet normal, e coloca em qualquer porta desse switch aqui, ó. Vou colocar na porta 10 aqui, ó. Pronto, então, o cabo tá ali. Entro no equipamento aqui, ó. Vou lá nas configurações dele, no desktop, e vou botar um IP para ele. Tem que ser o mesmo IP da outra rede, né? Então aqui eu vou botar 10.1.1.2. A máscara é a padrão, não preciso de getter, porque está na mesma rede. Então, já configurei, ó. Entrei aqui no IP, configurei aqui 10.1.1.2.255.0.0.0. Fechei. Se eu vier aqui, ó, quero dar um ping para ver se eu estou conseguindo acessar o meu switch agora, tá? Porque, lembram, o meu equipamento agora, 10.1.1.2, está via cabo conectado na porta 10. Olha só como é que é a visão lógica, ó. O meu computador aqui, na porta 0, está conectado na porta 12 aqui do meu equipamento, ó. Tá vendo? Eu tenho a visão física. Ó, tem a visão física. Olha lá, o meu computador está conectado na porta 12. E eu tenho a visão lógica, tá lá, ó. O computador está ligado. Olha aqui, ó. Eu paro com o mouse aqui, ele mostra, ó. O IP desse cara é 10.1.1.2/8. E o IP na VLAN desse switch aqui é o 10.1.1.1. Então, se eu vier aqui, ó, e der um ping no 10.1.1.1, a princípio ele está pingando. Ou seja, eu já tenho conectividade, não preciso mais da porta de console, tá vendo? Que com a ferramenta de gerenciamento eu já consegui colocar o IP para ele e já consigo acesso ao meu equipamento. Então, se eu quero acessar o prompt de comando, aquela tela de acesso remoto, via put, por exemplo, no mundo real você tem que vir aqui, put, escolher aqui, ó, Telnet, dar o IP para o cara, né? E aí dá OK. Aqui, ó, ele tem aqui, ó, Telnet SSH, que é como se fosse o put. Cliquei aqui, eu quero o Telnet. Na porta 10.1.1.1, que é o IP do meu switch. Aperta Enter. Ele está pedindo uma senha. Qual senha que é? É aquela que eu coloquei lá atrás, que é a senha Cisco. Pronto. Estou dentro do meu equipamento. Quero entrar no modo Enable. A senha para sair do modo Disable para o modo Enable, que é Class. Pronto. E agora eu posso configurar o meu equipamento. Não preciso mais da porta de console. Bacana? Veja que essas configurações eu fiz sem saber nenhum comando. Eu fiz usando o wizard do própria ferramenta. Agora, eu quero ensinar para vocês qual é o passo a passo que a gente tem que fazer aí para configurar isso daí, tá? Nesse outro switch, nesse switch aqui, ó, eu não tenho nenhum IP. Então, para eu poder chegar nele, eu tenho que configurar via porta de console. Vou fazer aqui a conexão. Estou conectado via cabo nesse switch, mas vou conectar via porta de console, aqui, ó, porta de console, nesse switch de baixo. Só que a porta de console está lá atrás, né? Então, como é que eu faço para ver? Botão direito, vou inspecionar a traseira do equipamento e vou colocar na porta de console aqui, ó. Pronto. Eu estou conectado via cabo UTP nesse, mas na porta de console nesse. Então, nesse computador aqui, ó, se eu vier no terminal, eu venho no switch, tá vendo? E se eu vier via Telnet, ó, eu conecto no, olha lá, tá vendo? No outro equipamento, ó. Não lembro assim, é Cisco, né? Pronto. Enable Class. Olha lá, ó. Eu entro no switch core via o cabo normal de rede. E por aqui, e por aqui,
pelo terminal, eu entro na porta de console, estou lá dentro do meu switch. Beleza. O que eu tenho que fazer? Vamos começar do zero. Primeira coisa, vou dar um end, opa, comando errado, que eu não tenho end aqui, disable, né? Beleza, exit. Pronto. Entrei no meu switch a primeira vez, estou lá. O que eu faço dentro dele? Olha, tem que entrar no modo privilegiado, no modo de configuração, para começar a mexer, né? Então, enable. Agora, configure terminal. Primeira coisa, eu vou dar um nome para esse equipamento, tá? Então, é hostname. Vou colocar aqui, switch 1. Veja que na hora que eu dou esse comando, ele já aparece ali. Essa linha de comando, não precisa ficar preocupado, ó. Eu já coloquei aqui tudo para vocês, ó. Enable, configure hostname, tá vendo? Todos esses comandos aqui, ó, já estão lá naqueles anotações, tá? Que a gente deixou, que eu deixei lá para vocês. Então, mais tarde você já tem aonde buscar, onde os comandos estão ordenados. Primeira coisa que eu tenho que fazer para configurar a porta de console. Olha lá. Para configurar a porta de console. O que é a porta de console? Eu quero acessar via porta de console, mas eu não posso deixar a porta de console aberta. Então, eu vou botar uma senha. Como é que eu faço a senha? Então, vamos lá. Line, console, 0. Estou aqui. Primeira coisa que eu faço, eu vou botar uma senha. Password, sei lá, Cisco. E como é que eu habilito o login por meio de uma Cisco? Colocando o comando login. É isso que você tem que fazer. Então, dentro da porta de console, eu botei uma senha na porta de console e habilitei o login. Por enquanto, é só uma senha. Mais tarde, eu posso habilitar uma senha que é usuário mais a senha, tá? É login local. Mas aí, mais tarde, a gente vê. Ou você pode fazer com que ele faça a autenticação do usuário no teu AD, por exemplo, tá? Num servidor rádios, que é habilitar o serviço AAA. Mas isso é uma outra conversa. Por enquanto, eu só estou colocando uma senha na porta de console, tá? É isso. Um outro jeito de fazer, ó, é eu ativar o meu acesso, meu telnet via uma senha. Veja que nós fizemos isso no Wizard, só que agora nós vamos fazer aqui. Então, line, VTY, lembra que eu posso ter de 0 a 16, 0 a 15, ou seja, 16 sessões, mas a Cisco recomenda 5 sessões, então eu vou colocar do 0 ao 4. Eu estou dentro do configure, eu vou sair de novo, end, configure terminal, line, VTY 04, estou dentro do acesso remoto, vou habilitar a senha, password Cisco, e vou habilitar o login, do mesmo jeito, ó. Então, agora, eu já habilitei, por padrão, ele vem habilitado o telnet. Como é que eu faço para habilitar isso aí ou não? Tem um comando chamado transporte, input, e aí aqui você pode ativar, ó. Você pode habilitar só o telnet, ou desabilitar tudo. Eu não quero que tenha acesso remoto. Se você coloca none, ele não funciona mais, o acesso remoto. Ou eu quero que ele deixe habilitado tanto o SSH quanto o telnet. Então, você coloca all, e ele habilita os dois. Mas o SSH ainda não vai estar funcionando porque ele não tem a chave criptográfica, não tem o nome completo. Ele precisa de outros comandos para o SSH funcionar. A princípio, funciona só o telnet, tá? Então, eu não preciso deixar esse comando aqui ativado por enquanto. Do jeito que está aqui já funciona, tá? Ou seja, line VTY04, password Cisco, login, dom end, já está resolvido o meu problema, tá? Fechou? O que eu faço para salvar agora? Então, olha só. Ah, outra coisa, vamos lá. Desculpa. Uma outra coisa que a gente viu lá. Configurei, beleza. Volto para o modo de configuração. Eu saio e entro no modo enable sem senha. Então, por exemplo, aqui, ó. Exit, disable, disable, enable. Ó, eu saio e entro sem pedir senha nenhuma. Como é que eu faço para habilitar uma senha? Então, aqui no modo de configuração, eu coloco enable, secret, e a senha que eu quero, por exemplo, a senha class, vai ficar igualzinha a outra. Então, nesse momento, eu estou dizendo que eu quero botar uma senha. Essa senha class, pelo fato de eu ter colocado a palavra secret, ela vai ficar criptografada dentro do meu arquivo de configuração. Mas essa palavrinha aqui vai ser a senha que eu vou usar para entrar no modo enable. Tá? Então, olha só, enter. Pronto, já está configurado a senha, tá? Então, vou mostrar agora para vocês, ó. Dou um exit, disable, tô lá, vou dar um enable, agora eu não consigo entrar mais, ele está pedindo uma senha agora, a senha é class. E se eu der um show running config,
que é, quais são as configurações que estão rodando no meu equipamento aqui agora, né? Show ou SH, né? Que é a mesma coisa. Você está vendo que ó, o comando enable secret class, que eu coloquei, o class não aparece aqui, o class está cifrado. Lembra que eu falei para vocês? Quando você usa o secret, ele coloca a senha, mas a senha fica cifrada no arquivo de configuração. Eu tenho um arquivo de configuração, mas ele está cifrado. Tá? Beleza. Mas é o seguinte, ó, eu não sei se vocês viram, mas olha só, a minha senha para acesso no console Cisco está exibida. Se eu quiser fazer um backup desse arquivo de configuração e guardar no meu computador, qualquer um que abrir esse arquivo vai saber como acessar na porta de console e vai saber como acessar via Telnet. Por quê? Porque a senha está aqui, ó, no arquivo de configuração, tá vendo? Olha lá, está dentro do arquivo de configuração. Então, o que acontece? Qualquer um, é uma vulnerabilidade. Como é que eu faço para acabar com essa vulnerabilidade? Tem um próprio serviço dele aqui em cima, ó, você pode ver, ó, que está colocado como no, tá vendo? No Service Password Encryption. Ou seja, não criptografa as senhas que você coloca aí no arquivo de configuração. Se você não criptografar, então essas senhas vão ficar, ó, exceto as senhas que você já colocou criptografando. Tá vendo aqui, ó, Enable Secret, eu já estou pedindo para criptografar, então por isso que ele já aparece. Mas o resto não. Então, por exemplo, ó, quando eu coloquei password Cisco, login, a senha Cisco ficou aberta aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, eu vou fechar tudo isso e vou abrir de novo, ó. Eu venho no terminal, vou dar um OK, opa, vou dar um exit, né? Olha lá, eu não consigo mais entrar via na porta de console enquanto eu não botar a senha. Qual senha que é? Vou botar Cisco, entrei no meu equipamento, vou dar Enable. Para entrar no Enable é outra senha, Class. Veja que eu estou bem mais seguro agora. Para entrar na porta de console tem senha, para entrar no modo Enable tem senha. E se eu acessar via Telnet, é a mesma coisa, eu vou ter senha. Mas caso eu entre aqui, por exemplo, e dou um show, running, config, por exemplo, aqui, ó, exit. Eu sou estagiário, tá? Eu sei entrar, Cisco, entrei. Mas eu não tenho nada de senha mais. Eu vou dar um show running. Opa. Ah, não tem esse comando aqui, né? Ele não consegue ver as configurações, graças a Deus. Então tá de boa. Mas vamos supor que enable. Opa. Cisco, opa, class. Beleza. Mas um backup dos teus arquivos de configuração vão guardar as senhas puras. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Habilitar esse serviço aqui, ó. O serviço que já está desabilitado, eu simplesmente vou digitar ele, Service Password Encryption. Então, tô aqui, ó, config t Service Password, ó, nem precisa digitar tudo, só aperto o Tab, ó, ele já preenche automático para mim, tá vendo? E aperto Enter. Pronto. Dá uma olhada aqui agora, End. Dá um show, running config agora. Ó, show, ó, SH tab, ele preenche. Running tab, ele preenche para mim. Tá vendo? O comando correto é esse. Eu não preciso digitar tudo. Só preenche um pouquinho, aperta o tab, ele já preenche automático. Dá uma olhada agora. Olha só. A senha agora tá, não tá mais... Lembra do Cisco? Não tá mais aqui, ó. Lembra do outro aqui, do acesso remoto? Agora eu posso guardar esse arquivo de configuração e mesmo assim o arquivo de configuração não vai estar disponível para qualquer um, tá? Então é isso. E só para fechar aqui agora, como é que eu faço para salvar tudo isso que a gente fez, tá? Opa. Então, aqui no modo de Enable, você coloca lá copy running config para startup config. Então, eu pego os arquivos que estão, a minha configuração que está rodando no meu switch e jogo para um arquivo que vai ser usado toda vez que ele religar, o que é o startup config. Então, isso aqui, você acabou de salvar as suas configurações. Se desligar o teu switch, ligar de novo, ele volta do jeito que você está agora, nesse momento. Se você fez um monte de comando, desligar o switch e ligar sem salvar, ele perde as configurações todas, tá? Então, tem o estado, que é o estado da configuração quando ele está rodando, e tem o estado que ele vai rodar quando ele iniciar do zero. Então, você precisa salvar. Um outro jeito de salvar de forma muito mais fácil é simplesmente você escrever o comando write. Ó, write. Pronto, a mesma coisa, ele salva, tá? Copia o que tem o atual no arquivo de inicialização. Então, isso aqui você salva. Tá aqui os comandos, ó. Salva, write, WR, mesma coisa. Beleza, salvei. E se eu der um reload? Eu quero dar um reload no equipamento para ver se de fato tá ok. Então, ó, você vem aqui, reload,
Reload é você mandar ele recarregar o sistema. Ele pergunta lá, você quer recarregar? Sim, pronto. Vixe, ele desligou, ó, desligou, tá recarregando o flash. Como é um ambiente simulado, o que eu posso fazer? Manda para frente, tá vendo? Eu não quero que ele fique esperando carregar tudo. Adianto ele, venho aqui e agora eu vou conectar ele no Telnet, né? Aqui, ok, olha lá. Já passou tudo, já carregou tudo. Olha lá. Tá pronto, vou apertar Enter. Opa, não consigo entrar, só se eu colocar a senha Cisco. Enable. Class. Se ele está me pedindo a senha, significa que as minhas configurações foram gravadas. Eu desliguei, liguei o equipamento e as senhas estão funcionando. Beleza? E só para a gente fechar a aula a parte prática, teórica, a gente tem que configurar o IP no equipamento, tá? Como é que eu configuro o IP? Eu configuro o IP na VLAN 1, tá? Então, existe tanto o IPv4 quanto o IPv6, tá? A gente não falou de IPv6 ainda, eu acho que vocês talvez não tenham um conhecimento, então, só para atiçar a curiosidade, como é que a gente faz para ativar isso aí? Igual no Windows, eu posso ativar a pilha de protocolos, a pilha IP e IPv6. Então, eu posso trabalhar ele com a pilha dupla, tá? Então, como é que eu ativo? Por padrão, ele não tem pilha dupla, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, configure terminal, interface, VLAN 1, e eu estou na interface de VLAN 1, e eu quero configurar o IPv6, ó, IPv6, olha lá, ele não tem o comando, ó, olha lá, eu não conheço o comando IPv6. Então, como é que eu faço para que ele funcione o comando IPv6? Aqui na linha de comando, eu tenho que habilitar a pilha dupla. Então, ó, SDM, onde que é o comando? Isso. SDM, isso aí. Ou então lá no modo de configure terminal. Aqui, ó. SDM, isso. Prefer, dual, default. Esse aqui é o comando, tá? Aqui na Cisco, para eu ativar a pilha IPv4, que já está ativada, mas eu habilitar a pilha IPv6 junto com o IPv4. Então, daí eu posso colocar tanto o IPv4 quanto o IPv6 da minha interface. Posso rodar os dois, tá? A comunicação pode acontecer tanto com o IPv4 quanto com o IPv6. Então, vou apertar Enter. Toda vez que eu faço isso, isso aqui só vai funcionar se eu der um reload, tá? Então, vou dar um reload. Ele quer salvar? Salva. Pronto. Confirma. Beleza. Ele está reiniciando, tá? Não vou esperar ele reiniciar tudo, o tempo todo. Então, vou avançar aqui, ó. A vantagem do ambiente de simulado é esse, né? Que a gente pode avançar o tempo. Então, eu volto para cá, venho no terminal, dou um OK, olha lá, já estou no tempo correto, ó. Pedindo a senha, Cisco, Enable, opa, Class, estou dentro do Enable agora, beleza. Dentro do Enable, eu vou lá para ver se eu consigo colocar o IPv6 agora, int, opa, configure terminal, vou lá na interface de VLAN 1, interface da VLAN 1, estou lá dentro, vê se eu consigo IP address. Ó, o IP eu consigo. E o IPv6, que eu não conseguia antes? Agora funciona, tá vendo? Agora eu tenho IPv6. Então, do mesmo jeito que eu configurei esse cara aqui como 10.1.1.1, configurei o meu computador como 10.1.1.2, vou configurar esse switch como 10.1.1.3, tá? No IPv4. Mas eu vou dar um IP IPv6 também para vocês verem que eu configuro os dois e funciona, tá? Então, vamos lá. IP address 10.1.1.3 na máscara de 8 bits. Pronto. Agora eu vou colocar o IPv6, address. Então vamos lá, 2001. Esse aqui é um IP de... Toda vez que você for fazer a documentação, você tem que usar esse 2001 DB8, tá? ACAD 2.IP1 e o final 3, tá? Na máscara de 64 bits. Está configurado. Vou no shoot, vou ativar essa interface no... Como é que eu ativo? Shutdown desativa. No shutdown ativa. No shutdown. Então, eu tô ativando quem? Eu estou ativando a interface de VLAN 1. Botei IP nas duas, IPv4, botei um IPv6 e estou ativando a interface de VLAN. Então, no shutdown. Olha lá, ela subiu, tá vendo? A interface de VLAN subiu. Como essa interface de VLAN, todas as portas estão vinculadas nela, não importa em qual porta que eu entre nela, que eu vou conseguir acessar esse endereço IP, tá?
Então, agora eu vou fazer o seguinte, vamos testar? Vamos lá. Então, o meu cabo, eu vou tirar, então, a porta de console, vou tirar os outros cabos. Agora eu vou fazer, inclusive, ó, delete, cuidado para apagar essa. Isso. Eu vou fazer, inclusive, no modo lógico agora para vocês verem, tá? A conexão, ó. Eu estou no meu switch, que eu botei IPv4 e IPv6, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, no cabo straight through, vou clicar aqui no cabo Ethernet e vou colocar em qualquer porta dele, porta 12. Estou lá, ó. Vou passar o tempo para frente e agora eu quero ver se eu consigo pingar ele agora, ó. Olha lá. Antes, eu pinguei o outro switch, esse daqui, ó. Agora eu estou pingando de baixo, tá? Então, vamos lá. Ping 10.1.1.3. Vamos ver se ele vai. Normalmente o primeiro IP ele pede, porque ele está descobrindo o MAC address. Aí, ó, já acessou. Então, o meu computador, que é o 2, está acessando o meu switch, que é o 3. E se eu quiser pingar ele via IPv6, vamos ver se ele consegue. Eu tenho que configurar o IPv6 no meu PC, né? Vou configurar aqui, ó. 2001, DB8, ACAD, 1, 2.2. O meu computador é o 2, né? Na máscara de 64 bits. Tá? Então, não preciso configurar Default Gateway também. Vou configurar aqui. Eu sei que no 10.1.1.3 foi. Então, agora eu vou pingar o IPv6 2001, DB8, ACAD, 1, 2.2.3, né? Olha lá, tá pingando também. Ou seja, eu estou pingando tanto o IPv4 quanto o IPv6. Se eu passar um cabo agora, entre switch, o cabo é o straight through, né? Do Giga 01. Com o Giga 01 aqui, ó. Vou passar para frente, já ativei eles, tá? Então, eu daqui, será que eu consigo ativar o 10.1.1.1 ali? Então, vamos lá. Ping 10.1.1.1. Ó, estou acessando. 10.1.1.1 é o meu switch daqui. 10.3 é o meu switch daqui de baixo. E 10.1.1.2 sou eu. Como é que eu enxergo isso lá no modo físico? Tá aqui, ó. Ó. Esse switch na giga, o meu computador ligado aqui. Então, o meu computador é o 10.1.1.2 e eu pinguei o 10.1.1.3. Como todas as portas estão na VLAN 1 e todas as portas aqui também estão na VLAN 1, então o meu quadro daqui consegue vir para cima. Como o IP aqui está dentro da minha rede, como está todo mundo na mesma VLAN 1, na camada de enlace, e como está todo mundo na camada de rede, na mesma rede, logo, todos esses 3 dispositivos estão conectáveis. Fechou? Bom, pessoal, tinha mais coisa para falar hoje? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Hein? Tem alguma coisa que... Tá tranquilo, né? Por enquanto? Então, veja, para a gente fechar essa questão, só assim para a gente avançar, né? Essa questão, basicamente, tudo que a gente falou está aqui na apresentação. Então, ó, a configuração, você tem o startup e o running config, que é o que a gente falou, o reload, que é a forma de carregar, o erase, que é o comando que eu posso... Como é que eu faço para zerar o arquivo, né? Então, erase startup se apaga, aí você dá um reload, ele zera o teu switch. E basicamente é isso, tá? O resto é acesso remoto, a configuração dos IPs, isso que a gente já fez ali nas configurações, tá? Aqui no material ele apresenta só o IPv4, mas eu apresentei para vocês também o IPv6, tá? E é isso. Para não ficar assim muito conteúdo, muita coisa, a gente vai parar por agora, e também já pela avançada da hora, já está no horário de meio-dia também, e isso vai estar gravado, então assim, depois, mais tarde, se vocês quiserem, vocês voltam, façam, acompanham comigo lá, tá? Acompanha lá a gravação, o tratamento, a apresentação, e lembrando que tudo isso que eu falei, tudo que a gente falou,
tá aqui, ó. Se vocês subirem, ó, suíte, configurações suíte básico, estão aqui, ó. Tá vendo, ó? Inclusive, ó, lá, todos os tópicos, inclusive no final, ó, é importante que vocês façam esse SPECT trace aqui, 291, 292, e inclusive o módulo final, ó, que é tipo uma provinha, para ver se você de fato aprendeu, tá? Ó. Por exemplo, qual instrução é verdadeira para a configuração, sabe? E aí você vai ver qual que é, ó, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, ó. São 14 perguntas, tá vendo? Para testar, para ver se de fato você conseguiu entender e fechar essa ideia do módulo completo, tá? Então, hoje a gente já considera que a entrega do módulo foi feita. Então, vocês têm aí essa semana toda aí para dar uma olhada no PECT Trace, para fazer as atividades aí disponíveis, tá? E não deixa muito acumular, tá? Semana que vem a gente vai entrar em protocolos e modelos, e aí a gente já vai ter a primeira prova da semana. Então, na semana que vem, a gente já vai ter a avaliação, já vai ter esse último módulo, que a gente já está fechando o módulo, tá vendo? Na primeira semana fechamos esse, na segunda fechamos esse, e na próxima a gente já vai para o modelo de protocolo. Então, concentra essa semana agora nesse conteúdo aqui, dá uma lida nesse material, façam os PECT trace das atividades. Se tiver alguma dúvida, acompanha comigo lá no vídeo que vai ficar gravado, e em última análise, faça a tarefa aqui do teste final aqui do módulo. Depois de feita a leitura, faça o teste final. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Só um minutinho que eu vou salvar aqui um minutinho só, peraí. Aí, beleza. Ele está salvando a presença de vocês aqui. Maravilha. Então, valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem, tá?